Boa noite para todo mundo de novo. Vamos lá, vamos começar que a gente passou um pouquinho do horário. Hoje eu vou trazer mais uma daquelas interpretações um pouco mais modernas, etc. É uma interpretação bem filosófica. Não vou dizer que é nova, mas é uma coisa, é um jeito de ver uma situação que é muito interessante, tá? É, lembrando que a gente começou Shemot semana passada e tem coisas em Shemot que às vezes passam batido, né? Essa Paraxá ela vai revelar algumas coisas que são muito interessantes do ponto de vista da nossa relação com Hashem e do que é, qual é o grande objetivo. Eu sempre gosto de falar que aquela grande questão de por que é que a gente existe, para que a vida existe, essas coisas não afeta o judeu, não afeta quem segue mais a Torá, né? Porque e a gente vai discutir um pouco isso de por que isso não afetaria tanto. A gente tem outras perguntas que são mais complicadas. Por exemplo, a grande pergunta do judaísmo é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E talvez a gente entre um pouco nesse assunto hoje. Vamos ver. Então, no começo da Paraxá, a gente tem uma revelação interessante. Né? Vairá começa com uma discussão meio estranha, vamos dizer assim. Hashem está se revelando de uma forma interessante para Moshe, né? E Moshe deixa claro que não entende e não sabe do que Hashem está falando, né? No número 1 eu botei aí o comecinho, os dois primeiros passukim da Parashá. Então assim, vai daber Elokim el Moshe, vayomer elavani Hashem. Então, e Deus disse a Moshe, eu sou Hashem. E aí é importante ver que esse é o tetragrama, né? Não está indo bem nas notas, mas aí aparece o Yud He Vav He, né? E ele continua dizendo: Vaera el Avraham el Yitzhak vel Yaakov Beel Shaddai Ushmi Hashem Lo Nodati Lachem. Ou seja, apareci para Avraham, Yitzhak e Yaakov como El Shaddai. E aí a tradução é muito interessante, essa tradução da Sefer, porque ela vai no alvo, assim. Apareci como Hashem, Deus Todo-Poderoso, né? Mas por meu nome, Hashem, não me fiz conhecer a eles. Então, se a gente só lê esses passuquim, não fica claro e até é meio confuso, né? A gente analisar essa situação aí, né? Principalmente quando a gente fala da tradução, assim, fica um pouco bem confuso, mas no hebraico, mais uma vez, faz uma diferença. Então, o que ele está falando? Ele está falando, eu sou Hashem. De novo, quando a gente usa essa expressão Hashem, é o nome. Que nome é esse? O nome que a gente não pronuncia. Né? Esse nome é impronunciável. O nome com 4 letras, Yud Rei, Vav Rei. Né? Então, esse nome a gente não pronuncia. Mas ele está falando assim, que ele só apareceu para Avraham, Yitzhak e Yaakov, para os patriarcas, como El Shaddai. Certo? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe as diferenças dos nomes de Hashem. Se eu não me engano, em Bereshit eu comentei o nome Elohim, né? Que é um aspecto de justiça, um aspecto que envolve justiça. Então, quando ele fala Hashem Elohim, aí ele muda o aspecto para a justiça ablantada pela misericórdia, vamos dizer assim. Né? Então, esses nomes todos têm algum significado. Né? Hashem tem vários nomes, ele se dá vários nomes durante o Tanar, né? Então a gente vai ver esses nomes têm referência até com o que está acontecendo. E a Kabbalah baseia muitas coisas diferentes, tem grandes bases da Kabbalah partem desses nomes diferentes. Né? Então, o nome Elohim está relacionado diretamente com a criação. Então é Vayomer Elohim. Então, Hashem com esse aspecto Elohim que cria, né? Ele denota essa noção, como ele acabou de falar, todo poderoso. E tem esse aspecto de El Shaddai também, né? E esse nome que a Hashem está revelando agora, que é o tetragrama, é um nome que nem eu falei que a gente não pronuncia, a gente sequer pronuncia esse nome, porque ele é um nome indescritível. Ele é um nome indizível, vamos dizer assim. E qual que é o grande significado desse nome? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas não se usa o verbo ser em hebraico.
né? Quando a gente fala, em português a gente fala eu sou Matias, né? Em hebraico é Ani Matias. Não tem Ani é eu, Matias é o nome, acabou. Então, quando você fala hebraico, a gente não usa esse verbo ser. O único que aparece, normalmente a gente só usa o verbo ser para Hashem, tá? Então, o que quer dizer o tetragrama? O que quer dizer esse nome que tem 4 letras que a gente não lê normalmente? Ele quer dizer Hayá, Rové, Veihie. Ou seja, foi, é e será. São basicamente os 3 tempos do verbo ser. Certo? Então, ele é um atestado de transcendência. É um atestado para dizer que Hashem sempre foi, sempre vai ser e sempre será o que ele é. Certo? Então, se a gente quiser entender um pouco mais, a gente tem que ir, por exemplo, o Shema. Mas como é que é o Shema? Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Né? A gente fala Shema Israel, ouve Israel, Hashem, esse nome transcendental, certo? É o Criador, Eloheinu, vem de Elohim, né? Então ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso. Hashem Echad, ou seja, esse aspecto transcendental é único, não existe nada igual a isso, certo? Então, a gente está falando de uma unicidade, mas existem várias... O que o Shema está explicando é que existem manifestações dessa diferentes. E mais uma vez, isso aqui é importante dizer. Essa é a nossa percepção das coisas. O ser humano tende a dividir as coisas em suas partes menores. É assim que a gente entende as coisas. Se você for para a ciência desse jeito, e a gente pode ver, a gente tenta classificar absolutamente tudo. Botar em grupos. E é assim que. E Hashem sabe que a gente aprende assim. Então, quando a gente fala dessas manifestações, são a forma que a gente consegue ver essas coisas acontecendo, tá? Então, quando a gente usa essa lashon, essa palavra Eloqueno para criador, é como se você estivesse falando de Hashem, como se eu estivesse falando de Hashem do meu ponto de vista, do Matias do ser humano. Ele é meu criador, é o meu relacionamento com ele, certo? Então, esse é o negócio. E quando a gente usa esse nome transcendental, o tetragrama, a gente está usando a perspectiva dele mesmo. Vamos dizer assim. É uma perspectiva mais objetiva, mais próxima da realidade, se a gente pode usar esse termo. Tá? Então, e aqui que está o problema, da gente não poder observar Hashem no nível dele. Né? O Ramchal fala no Derech Hashem que, e essa frase eu repito várias vezes e eu vou continuar repetindo porque ela é importante. O único que pode entender a natureza de Hashem, de fato, é ele mesmo. Hashem não cabe nas nossas cabeças. E talvez por isso algumas pessoas não consigam aceitar a ideia, vamos dizer assim, tá? Por não caber na cabeça. A gente não consegue entender, tá? Então, mas isso não quer dizer que a gente não pode ter a consciência da existência, por exemplo. Certo? Então a gente sabe que Hashem é muito mais do que criador, né? Já que se você perguntar o que ele seria se não tivesse criado os céus e a terra, por exemplo, o que ele seria? Não, sei lá, se ele não seria criador, mas continuaria existindo. Nós não existiríamos. Mas, né? É importante pensar nisso. Então, o que é essa ideia de criador? É a nossa relação com ele. Nós somos criações. Ele é o nosso criador, vamos dizer assim. Pode parecer uma pergunta besta essa que eu acabei de fazer. Mas ela é muito importante. Quer dizer, não quer dizer que ele não existiria, né? Quer dizer que nós não existiríamos. Tá? Se alguém pergunta, se você tá andando na rua, não sei quem tem pai e mãe vivo aí, mas alguém vê seu pai andando na rua e fala, quem é aquele ali? Você responde, é meu pai? Né? Quer dizer que ele deixaria de ser um indivíduo se não fosse por você? Não. Né? Mostra só a limitação da tua própria descrição. Quando você fala, é meu pai. Não, você está falando da tua relação com ele, da relação que vocês dois têm, e não quem ele é. Né? Essa é a mesma ideia de criador, é uma perspectiva egocêntrica até. Né? Vendo Hashem a partir da minha perspectiva, da perspectiva de ser humano.
Então, voltando para essa ideia do pai. Se você responder meu pai, a pessoa perguntar, não, eu quero saber quem ele é. O que quer dizer isso? É uma coisa mais existencial. O que aquele indivíduo significa de fato, né? É muito mais profundo, é uma coisa mais individual, mais existencial. Então, vocês poderiam me dizer, vocês poderiam falar assim, o Matias é o cara que dá os estudos na terça-feira, né? Mas eu sou muito mais que isso. Né? Sou um cara que erra, eu sou um cara que acerta, eu sou um cara que tem dificuldades, eu sou um cara que tem facilidades com outras coisas. Sou um cara que está sempre tentando melhorar, por mais difícil que seja. Então, tudo isso envolve essa ideia. Né? Qual que é a minha relação com vocês, por exemplo? Né? Qual que é a relação que vocês têm comigo? Tudo isso é limitante. A gente está limitando. Você fala assim, quem é esse cara? Esse cara é o cara que dá o estudo na terça-feira. Não, mas quem ele é de fato? Eu já não sei. Aí você vai ter que conversar com ele. Né? Então, a mesma coisa para esse nome do tetragrama, para Hashem. Né? Então, o que a gente está dizendo é que foi, é e será é uma coisa que quer dizer é completamente transcendental. É além do seu, é muito além dos céus e da terra, é muito além desse aspecto de criador. Né? Então, e o Zohar traz uma interpretação muito interessante do primeiro passuco da Torá. Né? Bereshit bara, então, no início criou, qual que é a palavra seguinte? Elohim. Então o Zohar traz essa ideia de que a primeira criação de Hashem foi o próprio aspecto de criador. Qual foi a Bereshit? Então, no início Hashem criou Elohim. Então, a primeira criação é esse nome de Criador, é esse nome de Todo-Poderoso, certo? Então, a primeira criação foi o próprio Criador, vamos dizer assim. Então, assim, esse aspecto que antes não existia, sei lá se existe ou não, mas pelo que a Torá está dizendo, esse aspecto que antes não existia, agora existe e o mundo pode ser criado a partir disso, certo? Então, não é que seja uma coisa independente, isso é importante dizer, isso não quer dizer que seja uma coisa independente, mas é esse aspecto de criador. É Hashem nos nossos termos, nos termos que a gente consegue observar. Então, o que é que Hashem diz para Moshe? E o que Hashem diz para Moshe que os patriarcas viram? Né? Quando ele fala assim, eu apareci para Avraham, Yitzhak e Yaakov como El Shaddai. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que eles viram, a única percepção que os patriarcas tiveram foi essa percepção de criador, da perspectiva humana. Né? Então, Avraham era um gênio espiritual, né? E ele chegou a essa conclusão de que tem que existir um criador para que alguma coisa faça sentido. Aparentemente, Yitzhak e Yaakov seguiram a mesma ideia. Né? E essa forma transcendental de qual a gente está falando, de que foi, é e será, parece ser uma coisa que Moshe, que vai descobrir. Ele não descobriu nada, Hashem está falando para ele, mas ele que vai trazer para a realidade, ele que vai trazer para esse mundo. Certo? Então, qual que é a diferença entre Moshe e os patriarcas? Essa pergunta é importante a gente fazer. Qual que é a diferença deles? Quando a gente termina de ler a Torá, a gente vê aquela expressão, nunca se levantou, e é importante porque nunca não é uma profecia. Falando agora, nunca se levantou um profeta como Moshe em Israel. Então não vai acontecer. Né? Então qual que é a diferença entre ele e os patriarcas, entre Moshe e os patriarcas? Mas antes de responder essa pergunta, eu tenho uma outra um pouco mais pra gente entrar na ideia. Essa informação dada por Hashem, desse nome do tetragrama, já foi dada, não foi não? E Moshe não lembra disso? Vamos lá, vamos ver onde é que foi, no número 2 aí. Shemot 3.15. Vayomer od Elokim el Moshe kotomar el bnei Israel Hashem Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. E Hashem disse a Moshe, assim dirá os filhos de Israel. Aí ele bota o tetragrama aí. Tá, esses dois Yud aí, porque eu não quero botar o tetragrama, tá, pessoal? Mas interpretem como tetragrama. Yud, Rei, Vav, Rei.
Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é meu nome para sempre. Este é o meu memorial para todas as gerações. Perceba, Hashem está explicando o que quer dizer o nome. E perceba, já aconteceu isso. Então Hashem já disse para Moshe o nome. Por que ele tem que dizer de novo? Vamos tentar entender tudo isso. E antes da gente começar a explicação de fato, aliás, isso já é a explicação, né? O Sefer Shemot tem uma coisa que é muito importante da gente entender. O Sefer Shemot tem um aspecto que tem paralelos muito fortes entre o Êxodo, entre o livro de Êxodo e o livro de Bereshit. Tá? Então a gente tem muitas conexões entre o livro anterior e o livro que a gente está lendo agora. Por exemplo, em Bereshit a gente tem o mandamento de Pruruvu, né? Crescer e multiplicar. O que acontece no começo de Shemot? Shemot fala, e o povo cresceu e multiplicou. Tá? Então, tem uma grande multiplicação do povo. Outro aspecto, a gente tem uma arca em Bereshit, né? Em Noar. A gente não tem uma arca, não? Em Shemot? Tem a de Moshe. Moshe também está numa arca, quando ele é salvo, né? Então a gente tem a água, alguém sobrevivendo à água, né? De alguma forma. Em Bereshit a gente tem 10 afirmações para criar o mundo, né? Vayomer Elohim, Yehior, disse Hashem, que faça-se a luz, né? Então, a gente tem 10 dessas em Bereshit. Em Shemot a gente tem 10 pragas que destroem alguma coisa no mundo para construir alguma coisa no Sinai. Em Bereshit a gente tem um irmão matando um outro porque eles não se entendem. E outra, esse é um tema de Bereshit. Os irmãos não se dão muito bem, em geral. Né? Mas em Shemot a gente tem uma ligação, mas é uma mudança já. É Moshe matando alguém para salvar um irmão, vamos dizer assim, para salvar alguém do povo. Sem contar a relação que Moshe tem com Aharon. Né? Então, a gente tem grandes comparações e grandes contrastes entre os dois livros. Tá? A diferença entre Bereshit, no qual os irmãos não se dão bem, e Shemot, que os dois irmãos se dão muito bem, é gritante. Assim, né? Mas existe um paralelo. Né? A gente tem. É como se a gente começasse a ter melhorias em certos aspectos. Né? Aparentemente, as coisas estão melhorando. E semana passada, Hashem se revela a Moshe da seguinte forma. Vamos pro 3. E Moshe estava apacentando o rebanho de Yitro, seu sogro, chefe de Midian, e conduziu o rebanho para trás do deserto e veio ao monte de Hashem, a Horev. E aí é importante, né? Vai avô el har Elohim. Então ele foi ao monte de Hashem, Horev. A pergunta é simples aqui. Ele foi por acaso? A gente pode ver duas. Eu vou terminar de ler só pra gente. E um anjo de Hashem apareceu numa chama de fogo, em meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Tá. A gente tem duas possibilidades para esse Har Elohim, para essa montanha, para Horev. Primeiro, Moshe simplesmente deu de cara com ela. Tava andando, por acaso. As coisas não acontecem por acaso, mas enfim. A segunda é, Moshe foi atrás disso. Se alguém conseguir pensar numa terceira possibilidade, por favor, me fala que eu não consegui pensar. Mas, Moshe, o que está acontecendo aqui? Shemot, essa revelação começa da seguinte forma. Moshe estava apacentando o rebanho de Yitro, seu sogro. Ele se tornou um pastor. Que era uma coisa que era odiada pelos egípcios, né? E aí é quando ele fica pronto para receber algum tipo de revelação. Parece que é isso que a Torá está falando. Porque é logo em seguida. Então ele vai até a montanha de Hashem
Mas aí que tá usando é Har Elohim, que é esse mesmo aspecto que os patriarcas conheceram. Né? E aí o que Moshe viu? E aí parece que são duas coisas distintas, né, que estão acontecendo. Ele vai falar assim, e o anjo de Hashem apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça e olhou e eis que a sarça ardia. Então parece que tem um anjo no meio de um fogo e esse negócio pegando, e esse arbusto pegando fogo. Mas essas duas imagens na verdade são uma coisa só. E essa é importante. O que a gente está vendo aqui? São duas perspectivas diferentes. Hashem está explicando o que estava acontecendo, então a perspectiva de Hashem era um anjo que estava fazendo aquilo. E a de Moshe, que era um arbusto que estava pegando fogo e não devia estar pegando fogo sem gastar o arbusto, vamos dizer assim. Sem queimar. Então, se fosse você lá junto com o Moshe, você teria visto o arbusto pegando fogo. Tá? Então, Moshe, é como se Moshe não tivesse visto o anjo. O anjo é a perspectiva de Hashem. Essa perspectiva transcendental. Tá? Então aqui já tem uma coisa aparecendo já. É como se esse passuco explicasse que existem esses dois pontos de vista, que existem essas diferenças, essas diferentes manifestações. Então Moshe viu o anjo do tetragrama, vamos dizer assim, o anjo transcendental, o aspecto transcendental de Hashem. E agora a gente pode entender o significado desse verso. Como que uma coisa transcendental se revela diante de alguém? E aí parece uma contradição. Como é que Hashem vai explicar essa transcendentilidade? Sei lá como é. Que é uma coisa além de espaço, tempo, matéria. Como é que Hashem vai mostrar isso para alguém? Né? E aí eu vou ter que agradecer o Gustavo Guberman, que é um amigo aqui da comunidade. Um amigo meu aqui da comunidade. Ele me mostrou um livro que explica exatamente... Se vocês quiserem dar uma olhada depois, é um livro muito interessante. Explica exatamente o que é que está acontecendo aqui. É um livro chamado Flatland, que seria Terra Plana. É um romance de seres em dimensões diferentes. Entre seres de dimensões diferentes. O que isso quer dizer? É como se fosse um quadrado querendo conhecer um cubo. Como que o cubo vai explicar a existência dele para um quadrado? Assim, eu sou parecido com você, mas eu tenho uma outra dimensão. Isso não faz nem sentido na cabeça do quadrado. Então, como é que um ser que tem 3 dimensões explica a existência dele para um ser de 2 dimensões? Você está jogando seu Mariozinho lá, que é aquele que só vai para frente e para trás, né? O Mario das antigas. Como é que tu vai explicar que você pode ir para mais direções que ele? É muito complicado isso. É a mesma coisa que Hashem meio que está explicando aqui. Ó, não tem como explicar. Tem uma coisa transcendental. Então o que está acontecendo aqui? O que Hashem escolhe? Escolhe uma coisa absurda. Uma coisa que não é possível a partir da natureza. Que é uma coisa pegando fogo que não é consumida. Quando a gente vê fogo, a primeira coisa que a gente pensa é... se a casa... Que não aconteça. Se a casa de alguém pegar fogo, você fala, pô, aí perdi tudo. Não vai falar, não, vai ficar só quentinho em volta. Não, isso não vai acontecer. Né? Então, Hashem vai além das leis da natureza. Ele vai contra as leis da natureza. Para explicar o que é isso. Algum milagre até agora, e essa pergunta é interessante, algum milagre até agora na Torá teve esse aspecto de contra a natureza? Acho que não. Então, mesmo que Sodoma e Gomorra, isso não é uma discussão sobre o que aconteceu, pode ter sido um terremoto, pode ter sido uma chuva de fogo, pode ter sido um meteoro que caiu lá. E aí? Ainda é natural, porque a gente vê meteoro caindo até hoje. Né? Então, Moshe é apresentado para Moshe aqui uma missão diferente daquela dos patriarcas. Eles vieram para deixar claro que Hashem Echad, que existe um Criador e ele é único. Né? Que existe essa ideia de monoteísmo, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas é o jeito. Né? Então, Moshe parece que não percebe e ele vai olhar para ver o que está acontecendo. Ele fala, não, peraí. Como que isso aqui não está queimando? Já está queimando tem um tempão aqui.
Por que não parou ainda? Né? Então, se ele tivesse visto um anjo, talvez não tivesse sido tão absurdo. Perceba como é estranha a situação. Então, a Paraxá, na Paraxá parece que o que está acontecendo é que ela está mostrando que Moshe não entendeu tudo ainda. Ou seja, a gente está vendo um processo de crescimento de Moshe aqui. Né? Um processo de abertura da mente de Moshe que permite que ele chegue num novo nível espiritual aqui. Né? Um novo nível de espiritualidade. Esse é o processo de crescimento de Moshe que a gente está presenciando aqui. Primeiro ele morava lá no palácio, depois ele tem que... Ele salva alguém, ele arrisca a própria vida dele para salvar alguém. Depois ele tem que fugir, depois ele vira pastor, ou seja, tem um processo de crescimento, um processo de mudança claro aqui. Então, vamos continuar na Paraxá, vamos continuar vendo a ideia aqui. No número 4 ainda tem a Paraxá da semana passada, Shemot, do 3, 5 e 6. Vaiomer el tikrav halom shal naalecha. Então, o que ele está falando aqui? Não chega. Não vem. Tira seus sapatos, porque esse lugar aqui é Terra Santa. Ele vai falar assim: Ata omed alav adamat kadoshhu. Então aqui é santo. Você não pode pisar com seu sapato aqui. Tá? E Hashem está se apresentando como aqui? Vamos ver. Ele vai dizer assim: Vaiomer anohi Elohei avirra. Eu sou o rei do teu pai. Eu sou o Deus do teu pai. Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, ve Elohei Yaakov. Vayaster Moshe panav ki yare mehabit el haElohim. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Hashem está se apresentando inicialmente como Criador. Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Eu sou aquele que do qual os patriarcas falavam. E essa expressão Adamat Kodesh, o que ela quer dizer? O que quer dizer essa ideia de santidade? Que é uma coisa que parece meio comum hoje em dia a gente falar, tal coisa é santa. Mas o que é isso? Eu tenho uma pergunta, já apareceu essa palavra Kadosh na Torá em algum momento até aqui? Não. A palavra Kadosh ainda não foi usada até agora. Podem olhar depois. Então, o que essa palavra quer dizer, efetivamente? Mazé. Kadosh quer dizer separado. Diferente. E o Rashi explica que o Gan Eden seria um exemplo do que é Kadosh. Porque tem aqueles anjos separando o Gan Eden do resto. Ninguém entra. Não, a Torá não descreve o Gan Eden como Kadosh, mas o Rashi diz que ele pode receber essa descrição. Então chamou 3... vamos pro próximo, número 5. Isso. Chamou 3, 11, 12 diz o seguinte: E Moshe disse a Hashem: Mas quem sou eu para ir até o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? A gente falou de semana passada. E disse: Porque estarei contigo e será um sinal para ti que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Hashem sobre esse monte. Que monte que Hashem tá? Ou que Moshe tá? Horev, né? Que foi o que a gente falou. Onde é que é isso? Ele tem outro nome? Tem. Sinai. Né? E aí, vou provar para vocês que é isso. No número 6, Devarim, em Deuteronômio 4:15, diz assim: Guardareis muito vossas almas, porque não vistes imagem alguma no dia que Hashem, Bayom diber Hashem Elohim, Bechorev mitor Haesh. No dia que Hashem vos falou em Horev no meio do fogo.
Então Horev e o Sinai são a mesma coisa. E aí o Midrash vai perguntar, é Horev ou é Sinai? Decide. Né? Horev é o Sinai. De onde é que vem a palavra Sinai? E aí é legal. Vamos voltar lá no 3. No 3. Vaierá, no segundo passo, Vaierá Malach Hashem Elav, aí vai passando, aí tem Mitor Hasne, no meio aí, Mitor Hasne, aí ele vai dizer Vaere Vehine Hasne. Sne é arbusto, ou sarça, se preferir, como está essa tradução aí. Sinai vem de Sne. É o lugar que o arbusto queimava e não era consumido. Tá? Então ele recebe esse nome por causa do arbusto. E aí, o que a gente está vendo aqui? A gente fala que o judaísmo é diferente das outras religiões porque a revelação da divindade acontece num ato público. Não foi uma pessoa que viu. Foi todo mundo. A diferença é que aqui a gente tem um prelúdio, vamos dizer assim. Tem uma micro-revelação para Moshe primeiro. E a grande para o povo inteiro vai ser no mesmo lugar e muito parecido, porque Hashem se revela no meio do fogo aqui e vai se revelar no meio do fogo lá também. Existe uma ligação entre esses dois eventos muito forte. A gente tem fogo na montanha de Sinai e a gente também tem no arbusto. Que nem a gente acabou de ver em Devarim aí. Outra conexão, o Gan Eden. O Sinai ou o arbusto estavam no Gan Eden? Em outras palavras, a Torá, porque é o que a gente recebe no Sinai, estava no Gan Eden? A Torá, que é esse veículo da revelação divina, estava no Gan Eden, sim ou não? Botei aí Mishlei, Provérbios, acho em português. Mishlei no 7, 3:18. Etz Chaim Him Lemarzikim Ba. É como a árvore da vida para quem a ela se apega. E afortunados são os que dela se aproximam. Os que dela se aproximam. E aí Pirkei Avot vai explicar o que é esse passuque. Tem mais explicações sobre outros passuquim, mas eu só botei desse porque era o que era relevante pra gente hoje. No 8, Pirkei Avot diz assim: grande é a Torá, pois ela concede aos que se entregam ao seu estudo a vida nesse mundo e no outro, conforme está escrito. É como a árvore da vida para quem ela se apega, e afortunados são os que dela se aproximam. Ele usa esse passuque para explicar quem é como a árvore da vida. A Torá. Tá? A Torá é a árvore da vida. Quantas árvores a gente tinha no Gan Eden? Especiais. 2. Etz Chaim, a árvore da vida, e a Etzadat Toverá, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É importante dizer o nome todo da árvore, porque a árvore do conhecimento, o judeu não gosta de conhecimento. Não, não é nada disso, conhecimento do bem e do mal. E aí é importante. Se a Torá é a árvore da vida, o que é essa árvore do conhecimento? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E a explicação é brilhante, do Raviari Khan. É experiência de vida. A Kabbalah fala de 3 tipos de conhecimento. De Chokhmah, de Binah e de Da'at. Chokhmah vem de Kodeshma, é sabedoria. É o poder de conhecer como as coisas funcionam. E a Kabbalah descreve esse conhecimento como um conhecimento masculino. Não quer dizer que é exclusivamente masculino, é um tipo de conhecimento masculino. Binah, por outro lado, é o entendimento. É saber colocar uma coisa dentro da outra. Esse já é considerado um conhecimento feminino. Da'at
É quando se combina os dois. A palavra Chabad vem disso, tá? Chokhmah, Binah e Da'at. Chabad, tá? Então, um é masculino e um é feminino, e a união dos dois é a experiência. Da'at é essa ideia de experiência. A unidade, é a unidade dos outros dois conhecimentos. Então, o que acontece depois que Adão e Rava são expulsos do Gan Eden? Depois que eles comem do fruto que não podiam ter comido. Vamos lá. No 9, Bereshit 4:1. E aí, ó. Vecha Adam Yada et Rava. E Adão conheceu Rava. O famoso conheceu no sentido bíblico. Né? Conheceu e o que aconteceu? E ela concebeu e deu a luz a Caim. Eles se experimentaram. E o que aconteceu no Gan... Então o que aconteceu no Gan Eden? Qual que é o grande problema do Gan Eden? Tem duas árvores. O problema é a ordem. Não se pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal antes de comer da árvore da vida. Não se pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal sem antes conhecer a Torá. Certo? A primeira a Torá, depois a experiência. Não o contrário, que nem eles fizeram. E eles receberam isso de Hashem. E isso tem muito a ver com o mundo que a gente vive hoje. Faria diferença, pensem bem, ia fazer alguma diferença na vida de alguém conhecer primeiro a Torá e depois sair pro mundo? Provavelmente. Provavelmente. E o contrário? Faz diferença? Você conhecer primeiro o mundo e depois ir conhecer a Torá? Faz. A ordem, nesse caso, importa muito. Os nossos conceitos que são criados por todas as nossas experiências, que vem da nossa experiência do mundo, que vem do nosso experimentar das coisas do mundo, podem muitas vezes se afetar a nossa visão, nosso entendimento da Torá. Às vezes a gente olha e fala assim, não, isso aí é exagero. Eu já fiz isso. Não tem problema nenhum. E muitas vezes isso acaba impossibilitando um entendimento mais profundo da Torá também. E quem já teve as experiências antes, que se vire depois. E é isso que Hashem faz com Rava e Adão. Vocês querem a experiência primeiro? Beleza, agora se vira. Além de criar uma profunda dificuldade para voltar para esse aspecto inocente, vamos dizer assim, com relação à Torá, antes de você ser afetado pelas suas experiências, né? Porque é exatamente isso. Então foi exatamente isso que aconteceu no Éden. Hashem falou para eles buscarem a vida. No lugar disso, o que eles fazem? Não, a gente vai pela experiência primeiro. A gente vai pro conhecimento do bem e do mal. E isso bagunça tudo. Porque sem você saber a Torá, o que é bom... Se você sabe a Torá, você não sabe dizer o que é bom e o que é ruim de fato. E se você conhece todas as outras coisas, você sabe dizer, não, isso é bom pra mim, isso não é. Essa outra coisa não é. O famoso judaísmo de conveniência. Isso aqui é conveniente pra eu fazer, essa outra coisa aqui não. Então não vou fazer. Tá? E essa aqui é a grande tragédia no fim das contas. O que era a árvore da vida, agora tem que ser entendido de uma outra forma. E o que era a árvore da vida lá no Gan Eden, agora é o que? Um arbusto. Que depois virá a ser o Sinai. Vamos lá, continuar na Torá. No 10, Shemot 4:1, no Pasuk 1 até o 4. E Moshe respondeu dizendo, mas eles não acreditarão em mim e nem ouvirão a minha voz, pois dirão, Hashem não apareceu a ti. Bem judeu isso, né? Assim, tá, e daí? Você falou com você, eu não vi. Tô nem aí. E o que Hashem responde? Hashem disse, o que é isso em tua mão? Uma vara, responde Moshe. E Hashem disse, jogue-a no chão. E jogou ao chão e virou uma cobra. E Moshe fugiu de sua face.
Moshe se assusta e ele fica com medo. Por que Moshe fica com medo? Pensa bem, qual que é o problema com a cobra ou com a serpente aí? Ele era pastor, se bobear ele já deve ter lidado com coisas muito piores. Sei lá, uns lobos ou qualquer coisa parecida. A cobra. Quem já vive em fazenda sabe, assim, tipo, não é bom muito chegar muito perto, mas você não fica... Não é grande coisa. Então, por que é que ele se afasta dessa serpente, dessa cobra? Porque uma cobra antes, uma serpente antes já causou muito problema. E lembra com quem ele está falando. E esse animal, ele representa essas forças que fazem os homens buscarem as experiências, os homens em geral, o ser humano, né? Buscar as experiências antes da Torá, que foi isso que a serpente fez lá no Ganeda. Ele falou, ó, isso aqui é melhor. Então, ele vê a cobra e fica na dúvida. O que é que tá acontecendo aqui agora? Eu tava falando com o Hashem e agora tem uma cobra aqui pra fazer alguma coisa, pra puxar pra mostrar essa força que vai me fazer buscar uma outra coisa? E o que Hashem diz depois? Olha lá. Vai Omer Hashem el Moshe Shlach Yadecha Vehoz Bisnavô. Então, estende tua mão e pega na cauda. E ele estendeu a mão e pegou nela e ela voltou a ser uma vara, voltou a ser um pedaço de madeira. O que é que Hashem está ensinando para Moshe aqui? Ele está ensinando, você é capaz de controlar seus desejos. Você é capaz de controlar a tal da serpente. Ela volta a ser um pedaço de madeira, que, pensando bem, dá para fazer uma associação com uma árvore aí também. Então, como é que a gente tem poder sobre o mal? Essa é a pergunta que acaba ficando. E a resposta é essa imagem aqui. É Moshe estendendo a mão e dominando esse mal. Tá? Ele está de pé diante do Sne, diante da sarça, diante do Sinai, absorvendo a Torá. Essa é a imagem que a gente tem aqui. E o mal não é nenhum problema. Porque é só ele pegar pelo rabo que está tudo certo. Então a gente ele está transformando uma coisa má, uma coisa perversa em madeira, né? Aí a gente é obrigado a voltar de novo para a árvore, a voltar para a Torá. Ou seja, uma coisa que teoricamente é ruim, porque muitos comentários deixam claro, o mal também é a criação. Faz parte. Hashem é 100% bom. Não existe mal dentro de Hashem. E a Torá, que está dizendo, é a fonte do bem. Então, a Torá é capaz de transformar o mal em bem. Essa é a mensagem que Hashem está dando aqui. A Gemara cita uma ideia muito interessante de que se o Yetzer Hará estiver no teu pé, o que você faz? Você corre para dentro do Beit Midrash, corre para dentro da sinagoga. E essa é a ideia de você levar o jogo, vamos fazer uma associação com o jogo de futebol aqui, pro teu campo. Tu vai jogar em casa. Que lá você joga melhor, né? Você vai ter uma certa vantagem. E aí o Kotzkereb diz assim, não é só porque você entrou no Beit Midrash que você ganhou, você ainda tem a luta pela frente. Você ainda tem que jogar o jogo. Tá? Então agora a gente começa a entender um pouco do que Moshe está passando nesse momento quando ele vê a sarça. Nesse momento quando Hashem se revela como transcendental para ele. Né? Hashem diz que é transcendental. É isso que ele está dizendo. Está falando, vou além disso tudo. Muito além da natureza. E se o homem se conecta com esse aspecto de Hashem, que é a Torá, o que é que cria? Cria a possibilidade da gente se aproximar dessa transcendentalidade de Hashem e de controlar os maus na nossa vida. Tá? Então, isso tudo é o que Moshe está presenciando aqui. Então, cria essa possibilidade de a gente entender a complexidade do mundo e muito além disso. De tentar entender um pouco dessa própria transcendência.
Moshe está diante desse arbusto que queima, mas nada acontece com o arbusto, né? E, que é uma coisa muito além do normal, né? Vai longe, não é nem um pouco normal. Ele pode ver o mal na serpente depois, quando ele joga o cajado dele no chão, mas logo em seguida ele percebe que esse é o momento de controlar o mal e reverter esse mal por um bem. Quando o Hazard pergunta, é melhor você, se você fosse para escolher com quem você vai estudar, ser parceiro de estudo, vai ser o Yetzer Hara ou o Yetzer Hatov, né? Sua tendência pro mal ou sua tendência pro bem? Qual que você vai escolher? Escolha o Yetzer Hara, a tendência pro mal. Porque ele é muito mais esperto e vai ser muito mais desafiador. O seu crescimento vai ser muito maior. Então a gente tem essa capacidade, o judaísmo trata o mal como uma possibilidade de melhora sempre. Certo? Então reverter o mal pro bem, essa é a parte importante. Tudo que a gente tem que fazer agora é o quê? Da visão de Moshe. E agora, o que eu faço? Aí Hashem vai dizer pra ele, agora você vai ter que mostrar esse aspecto transcendental pro mundo inteiro. Na primeira chance, lá no Ganeda, o que aconteceu? Eles buscaram a experiência primeiro. Eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas agora Moshe pode fazer diferente. Ele pode ir até o faraó e falar, liberta o povo e levar o povo para essa nova oportunidade. Agora a pergunta, como é que Moshe terminou a paraxá da semana passada? Moshe foi até o faraó, falou assim, Hashem veio falar comigo e disse pra você soltar o pessoal aí, eu tô levando eles embora, tá? O que o faraó faz? O faraó dá uma risada e piora o trabalho do povo. E Moshe agora não ficou muito satisfeito não. Olha só como é que Moshe fala com Hashem. O meaz bati el paró lidaber bishmecha hara laam hazeh. Ele está falando, desde que vem o faraó, em teu nome, para falar teu nome, não é em teu nome, para falar teu nome, foi mal pro povo, e salvar, não salvaste o teu povo. Desde que eu comecei a usar esse aspecto transcendental, que você acabou de me dizer, que esse aspecto é capaz de conquistar o mal só piorou. O que está acontecendo aqui? É isso que o Moshe está perguntando. Você me falou, você acabou de me dizer que esse aspecto transcendental é o jeito que a gente ter acesso a isso, é o jeito que a gente controla o mal. Por que é que o mal ficou mais forte? Então, o que aconteceu? Então a gente pode voltar lá para o começo da paraxá e ver de novo o que Hashem está falando. Hashem está dizendo, eu sou transcendental. Tem muito mais acontecendo do que você é capaz de ver. Você não vê tudo que está acontecendo, eu vejo. Então, só para finalizar essa ideia e juntar tudo agora, eu queria abordar um outro episódio aqui. No caminho até o Sinai, quando o povo é libertado, o que acontece? Eles dão de cara com uma galera meio esquisita, chamada Amalek, né? São atacados por Amalek. E aí, é uma batalha que acontece que Moshe tem que ficar com os braços para cima. Quando ele tá com os braços para cima, o povo começa a ganhar a batalha. Quando ele abaixa os braços, o povo começa a perder a batalha. Então, até Haron e Hur ajudam Moshe a ficar com os braços para cima, né? Moshe tem que ficar com esses braços para cima. E depois o que a Torá fala? No 12. Shemot 17, Perek 17, no passo 15, ele diz assim: Vayeven Moshe Mizbeach Vaikra Shemo Hashem Nissi. Adonai Nissi, né? Que ele tá botando aí. E Moshe edificou um altar e chamou seu nome Adonai Nissi. Hashem fez aqui um grande milagre. Nissi vem de Nes, né? Que é milagre. Vayomer ki Yad al Kes Yah
milchama ladonai ba'amalek midor. E disse, porque Hashem levantou a mão e jurou sobre seu trono, que Hashem lutará contra Amalek de geração em geração. Tá. Coisa importante aí, tá em negrito aí essa expressão midor, de geração em geração. Se a gente voltar lá no passuco anterior, no 3, no número 2, olha lá no finalzinho de novo. Ledor. É uma expressão muito semelhante. Então, de geração em geração e para todas as gerações, né? Então, o que é que tá acontecendo aqui? E aí isso é muito importante. Vamos voltar lá pro 11, 12. Ah, não. Desculpa. No 2 mesmo. Tem ledor aí. Volta 2 palavras. E a terceira palavra é leolam. Você fala leolam, normalmente é mundo, né? Mas não tem o vav. Então é eternamente, para sempre. Tá? Sem o vav, ela pode ser lida também de uma outra forma. Ela pode ser lida... Lembra que na Torá não tem esses pontinhos aí, então a gente pode ler de uma outra forma. A gente pode ler alam. Alam é escondido. Secreto. Então, o que é que Hashem está dizendo aqui? Esse é o meu nome, mas no momento ele está escondido. Esse é o meu nome transcendental, mas no momento ele está escondido. E no caso de Amalek, a expressão... Vamos voltar lá agora para Amalek, no 12. A expressão tem duas coisas interessantes aí. A expressão kes, que aí ele traduz como trono. E como é que é a palavra para trono em hebraico? Alguém sabe? A palavra trono para hebraico é kise. Tá faltando um aleph aí. Tá? Então, mas aqui a Torá só tá usando kes. Tá faltando uma letra. O que é que tá acontecendo? E a explicação do Rashi é brilhante. No último ponto aí, no 13. Ele diz assim, qual é a força de kes, dessa palavra kes? E por que não usar a sua forma mais comum, kise? Né? Então, o que é esse trono aí? O nome divino está dividido pela metade. E a palavra logo em seguida, Yah. Yah é metade do tetragrama. O santo, bendito seja, diz que seu nome não será perfeito, nem seu trono será perfeito até que Amalek seja completamente apagado. Mas quando o nome for apagado, então o nome de Hashem e seu trono serão perfeitos. Como está escrito. Exterminado foi o inimigo, só ruínas restaram. Está em Salmo 9:7. 9, passuco 7. E isso se refere a Amalek, segundo Rashi. Aí ele está dizendo de onde que vem isso. Da profecia de Amós, no Perek 1, no passuco 11, que está falando que é contra Esav, que é pai de Amalek, né? Que foi de onde surgiu a que foi de onde surgiu essa profecia. Então ele fala que lá no passuco de Amos está falando, mostrando permanentemente ser permanente sua cólera, né? A cólera de Amalek. E aí o Rashi continua dizendo assim, o verso no Salmo continua, as cidades destruíste e toda a sua lembrança pereceu. E aí o Rashi pergunta, o que é dito em seguida? Mas Hashem para sempre está nas alturas. Ele prepara seu trono para o juízo. Aí ele termina concluindo dizendo que é possível perceber que o nome será perfeito após a destruição de Amalek, assim como seu trono será aperfeiçoado. Está o Midrash Tanhuma em Tissá 11. Quer dizer que Hashem não é perfeito isso aqui? Não. Quer dizer que o mundo não está completamente... Não tá dentro do jogo, vamos dizer assim. Não está entendendo tudo. Né? Vamos juntar tudo e fechar a ideia. Se Hashem criou e ele é transcendental e tudo mais, por que existem pessoas por aí que não sentem isso? Que
que não acreditam ou que não tem nenhum tipo de relacionamento com Hashem ou coisa parecida. Por que o mal tá solto por aí também? Né? A serpente causou e continua causando problemas, assim como Amaleque. Tá? E como que isso acontece? Por que isso acontece? A resposta é a seguinte: o mundo não está elevado ainda. Nossa, que bela resposta. Que a resposta mais... Fugiu da raia. Então, a gente continua seguindo os passos de Adão e Rava. Essa que é a ideia aqui. Quais foram os passos? A gente continua escolhendo a experiência em detrimento da Torá. A gente continua buscando as experiências primeiro. Moshe recebe essa tarefa e Hashem ensina que ele deve tratar com esse aspecto divino que pode mudar, aperfeiçoar e elevar o mundo. Esse aspecto transcendental. E só tem uma coisa a ser feita agora para alcançar esse mundo elevado e aperfeiçoado. O próprio mundo tem que viver de acordo. Meio complicado, né? Então o mundo tem que fazer por onde? O mundo deve viver pela Torá e só assim essas coisas vão acontecer. O problema é que a gente se afasta cada vez mais considerando esse mundo atual. Baruch Hashem, eu tô vendo também um crescimento espiritual das pessoas. As pessoas estão se dedicando um pouco mais à espiritualidade. Mas o mundo empurra a gente para outro lado. A Gashmiut tem esse aspecto de puxar a gente para a fisicalidade o tempo inteiro. A gente não considerar tanto espiritual. O mal fica maior quanto mais a gente se distancia de Hashem. Né? E o nome ficar incompleto enquanto a gente deixa o mal reinar e nos prender, quer dizer o quê? Que a gente não vai levar o mundo. Não é que Hashem está incompleto, é o mundo que está incompleto. Qual que é a ideia? A gente tem esse aspecto. Por que a gente foi criado? É um serviço em conjunto. Hashem criou o mundo e a gente aperfeiçoa. A gente tenta aprender a forma de aperfeiçoar o mundo. O mal, e assim, por que o mal atrapalha tanto? Porque o mal oculta a nossa visão de Hashem. É como se fosse um nevoeiro que não deixa a gente enxergar Hashem. Tá? E Amaleque é importante nessa batalha, assim como é a tal da serpente. Porque se a gente foca os nossos olhares para os céus, foca olhar para a Torá, para o bem em si, conquistar o mal é simples, vamos dizer assim. Tá? E aí, o Ramban, o Nachmanides, ele dá uma explicação muito interessante sobre a Torá em si. Ele fala assim que a Torá foi escrita com fogo branco no fogo negro. E a Torá em si representa o nome de Hashem. A Torá tem 600.000 letras, diz o Ramban. Agora, se você falar assim, não tem mais o que fazer, vou virar a noite aqui contando o número de letras que tem na Torá. Quantas letras tem lá, de fato? Tem aproximadamente 304.805 letras. Tá? E as outras? Lembra? Fogo branco no fogo negro. A gente vê as letras do fogo negro, mas do fogo branco a gente não vê. Então, tem mais ou menos metade aí que a gente não enxerga. O Zohar diz assim, que o povo, a Torá e Hashem são um. E tem outra coisa que o Rambam fala, que as letras, cada letra da Torá representa uma possibilidade de alma, vamos dizer assim. Um reflexo da imagem e semelhança. Então, o que o Zohar quer dizer que o povo e a Torá e Hashem são uma coisa só? Ele está dizendo que estão conectados. Os três estão conectados. O povo tem que... A ideia do povo o dever do povo é trazer a Torá e buscar completar o nome de Hashem nesse mundo. Tá? De nos qual que é o objetivo aqui? Levar a gente de volta para o Gan Eden. A gente voltar para essa situação de mundo prestes a ficar pronto, de aperfeiçoar o mundo. A gente faz isso identificando, entendendo e vivendo de acordo com as regras e as ideias desse Deus transcendental que está na Torá. Isso tudo que eu falei aqui está na Torá. A Torá tem 600.000 letras porque tem 600 aspectos diferentes dentro dela, de pessoas, do mundo, que seja. E cada alma tem que se completar, tem que, na verdade, buscar se completar para completar a própria Torá. Para que a gente enxergue todas as letras que estão faltando. Né?
e completar assim o nome de Hashem no mundo. Então, cada um de nós tem uma missão e tem um serviço únicos. Eu vou tentar fazer minha parte, vocês vão tentar fazer a parte de vocês. A responsabilidade e o potencial são únicos, tá? Quando essas missões forem completadas, aí todas as letras vão ser reveladas. E nesse ponto o mal já não tem mais força nenhuma. Ele está sempre nesse aspecto de basta pegar no rabo para que ele seja revertido para algo bom. E esse aspecto transcendental vai ficar mais evidente e é possível ser entendido, obviamente, considerando nossas limitações humanas, né? Eu falei, Hashem não cabe na nossa cabeça. Então é natural que muitas pessoas não entendam e não se identifiquem ou não acreditem em Hashem. Considerando que o mundo que a gente vive gera essa possibilidade. Olam esconde a transcendentalidade de Hashem. Alguns veem Hashem só como criador, inclusive. Que é limitado também. Existem aspectos muito maiores, é isso que a gente está discutindo, que vão muito além da criação. Né? A tarefa de Moshe é ir até o topo do Sinai e fazer o quê? Voltar com a Torá. E essa microexperiência dele, vamos dizer assim, de Sinai, que ele teve no Siné, né? Não é o Sinai, que Moshe teve com o arbusto, parece indicar que o mal não tem mais força alguma naquela situação. Então ele fica confuso quando ele vê o mal prevalecendo de alguma forma depois do contato que ele teve com Hashem. Fala assim, não, mas por que o faraó piorou a situação? Você acabou de mostrar que não é assim. Né? O povo sai do Egito e a Amaleca ataca, né? Então ainda não é o suficiente. Nem aquela experiência pequena de Moshe e nem a saída do Egito é suficiente. Moshe ainda tem que subir, trazer a Torá, mas ela tem que ser vivida, ou seja, só trazer não é suficiente também. A Torá tem que ser vivida. Para elevar esse mundo e para que Hashem... Aliás, afinal Hashem fez a gente parceiro em completar o mundo. Né? Quando a gente vive de acordo, nem a serpente, nem a Amaleque vai ter força alguma. E assim o mundo volta para a situação do Éden. A gente volta para essa situação inicial. Ou para elevar mais ainda o mundo depois. Então a gente tem que tomar cuidado para escolher primeiro da árvore certa. A gente faz essas escolhas todo dia. A gente tem que tomar cuidado para escolher da árvore certa, mesmo que o fruto da outra árvore pareça muito melhor à vista. Mas no fundo, o melhor é comer primeiro de um e depois do outro. Boa noite, pessoal. Obrigado pela paciência. E vamos embora. Continuar estudando. Até semana que vem.